Boa tarde, pessoas. Estamos aqui no Egbe, do Ladê, ele é o Lugunevé, do meu Ologô, Babau Lumocô, para um bate-papo descontraído. Aqui ao meu lado está o Marco Paulo Lá, presidente e diretor do Centro Cultural de Paulo Lá, São Paulo. E nós vamos bater aquele papo sobre as questões religiosas, sobre alguma coisa que venha acrescentar no culto. Então eu vou começando com as apresentações do Babá. Babá, por favor, para os nossos telespectadores, um pouco sobre o seu axé. Bom, sou conhecido como Toninho de Xangô, ou Babau Lumocô. Sou iniciado em Quetu pelo senhor Samuel de Airá, iniciado no culto a Ifá pelo finado Babá Fabuni, sou um Minhopeque, e estou hoje aqui em Santo André. Já tive casa aberta no município de Poá, onde toquei por cerca de 20 anos, e hoje estou instalado aqui na cidade de Santo André, dando continuidade ao meu trabalho. Sim. Paulo Lá, por favor. Meu nome é Marco Ruiz, fui iniciado em 94 pela Ialorixá Olhamidé, filha do finado Jorge de Lobo Edé. Mais ou menos 2008, eu fiz IFAR, recebi envolvido também com o Babá Rony, e tenho meu tempo na Zona Norte de São Paulo, que é o ILE Falolados, que é um instituto, né, onde a gente faz um trabalho super bacana de reconstruir em busca de novo daquelas coisas que se perderam, né, da cultura e da tradição da Esse Urubá. Vocês trabalham nessa continuidade. Ótimo. E uma pergunta para ambos. Houve mais iniciações? O senhor disse sobre a sua iniciação do seu Babalorixá. Houve mais iniciações após essa? Aí ele responde, depois você também conta. Sim, além da iniciação do Xangô, também fui iniciado em culto a Ogum, a Exu, Oxum, Ologunevé e Obatalá. Eu também fiz iniciação de Obatalá, Oxum e Egungun, em Belo Horizonte, o Babá Rodrigo Corrêa, o do Baiumi. As iniciações, e agora eu acho que eu pretendo voltar a Belo Horizonte, renovar meus votos com o Obatalá. Babá, a sua visão sobre o culto de Orixá no passado e atualmente, houve alguma mudança, algum progresso, ou algum desprogresso, né, vamos dizer assim? Qual a sua visão do culto do passado com o culto de hoje em dia? Bom, eu acho que no passado as pessoas buscavam o Orixá, entravam no Orixá, por necessidade. Muitas vezes problemas de saúde. O Orixá escolhia a pessoa. Nosso Orixá escolhia é muito, né, profundo isso, porque na verdade eu, quando criança, ouvia realmente essa coisa do Orixá escolher, né? Ou do Orixá tomar a pessoa no Bolonã, né? Na casa de Candomblé, né? Porque não existe mais. A gente não vê mais Não existe isso mais. E hoje parece que as pessoas, elas buscam a religião, buscam o Orixá, pensando em adquirir um suposto poder, ou descobrir um mistério, uma magia que elas julgam existir,
Na realidade, não existe. Eu acho que está dentro de nós esse mistério, essa magia. E por de posse de tudo isso, ela se deveria visita. Somente isso. Cara, fiquei sem palavras, porque é exatamente isso que a gente se depara no dia a dia com quem vem nos procurar. Né? Eles querem realmente uma busca de um poder Sim. ou de um mistério que, na verdade, o mistério está Eu contido. lembro de quando eu era pequeno, festa de Obaloaí, do Bagé, né? Era uma festa, a festa mais esperada do ano. Você via as pessoas que não eram adeptas do culto aos orixá, mas ia ali, queria pôr a mão na palha, receber o banho de pipoca, levava a roupa da família doente, para que o Obaloaí trouxesse a cura. Hoje você não vê mais isso. Você vê mais isso. Você vê as pessoas chorando. Pedia para tocar na palha do Obaloaí, na palha do Obaloaí para se curar. Um pedacinho da palha. Hoje você não vê isso. Hoje eu vejo assim, com todo o respeito a tudo, não estamos aqui para julgar nada. Hoje o candomblé virou uma balada. Uma balada onde você vai para uma namorada, enfim e tal, e enfim, falar mal dos outros. Você não vê mais aquele amor. Eu só ressaltando aqui, interessante, eu era pequeno, fazia muito toque de caboclo na mata, né? Caboclo, pena branco, os caboclos de cura. Caboclo de cura, o caboclo vinha, né? Chama caboclo na mata para trabalhar. Bonito, o caboclo vinha. Quantas vezes eu já não vi os caboclos colocar a boca naquela perna feia e vinha a cura. Hoje você não vê mais isso. Hoje você vê caboclo na sala de cigarro, tomando cerveja. Cerveja gelada. Quente. Não, cerveja quente, desculpa, pessoal. Cerveja quente. E não tem mais essa coisa bonita do candomblé antigo, né? Não tem mais isso. Quem fez santo, eu fiz em 94, foi de um jeito. Você vai ali, 99, já foi de outro jeito. O candomblé foi se perdendo. Não tem esse negócio aqui? Eu vou acrescentar uma coisa. Outra coisa. Eu estou perguntando, mas eu vou acrescentar uma coisa. Se eu ouvia dizer assim, olha, aí o Mojá da Dona Maria comeu uma pata e bateu candomblé. O candomblé enchia para ver Mojá. Ninguém estava preocupado no estrogonofe, na cerveja, no churrasco e em colocar na parede 5, 6 peles de cabrito para dizer que matou 300 cabritos. As pessoas diziam que queriam tocar, como você falou agora, tocar e manjar, pedir a benção de manjar, abraçar e manjar, no caso do Balaio, qualquer um de Sim. É isso. Eu lembro também que, pelo menos lá onde eu fiz santo na época, antes de começar tudo isso, você tinha que tomar banho, né? De orixá, né? O famoso amor do passado. Você não entrava no quarto de santo, você está entrando no quarto de santo, porque senão você, né? Entrando na boate. Enfim, né? Sua roupa de ração. Baseado nisso, Babá, para os nossos telespectadores e ouvintes, tem alguma recomendação que você poderia dar para eles, para que não adentre a religião achando que tudo é poder, tudo é magia, tudo que vai pegar uma vassoura, vai sair voando, que vai se teletransportar. O culto de Ami, que é muito falado, o culto de Ami, né, o culto de Ami chama muita atenção, né? Você poderia dizer alguma coisa sobre esses aspectos? As pessoas hoje acham que, aqui em casa, aqui dentro, de iniciada, querer fazer para que mulher fosse iniciar no culto já, porque ela tinha certeza que adquiria superpoderes. As pessoas pensam isso mesmo. Mas ela falou isso para mim. Pai, eu não digo que eu vou voar numa vassoura, esse tipo de coisa, de bruxa. Eu falei assim, isso é coisa de bruxa medieval. O a bruxa medieval se refere ao poder genitor feminino, ao poder da mãe, da mulher, de cuidar, de criar, de zelar, fertilidade. Não é isso que você está pensando. Você não vai ter uma vara de cordão, você vai encostar nas coisas, vai transformar em ouro. Você não vai ser essa bruxa que você está pensando. Sim.
Mas isso aparece muitas leituras, isso atrapalha a mente das pessoas. E eles querem também fazer o mal, né? Eles acham que vão pegar esse poder para derrotar o vizinho, o amante, ou o próprio marido. Eu sei como é que eles pensam. E eu acho que não são só as literaturas que criam esse tipo de problema, faz as pessoas pensarem que exista esse poder todo. Porque tem pessoas, tem sacerdotes que escrevem isso. Enche a pessoa de esperança, você vai ouvir, você vai poder aquilo. Nenhum feitiço vai te afetar, nenhuma inveja vai te afetar. Você vai ser um super ser humano. E a coisa não é bem assim. De jeito maneira. Porque a depender do caráter, a depender da forma que a pessoa se porta, se ela tiver defeito, macumba vai atacar ela assim. Inveja vai atacar ela. Ele é jogo, né? O caráter é julgado, né? Então, ninguém seja imune ao retorno das ações negativas que a pessoa pratica. Agora sim, as pessoas procuram e muita leva de novas safras desses africanos novos, né, que ficam iludindo essas pessoas com tais poderes para pegar dinheiro, mas esquecem do seguinte: querem cultuar ali, quer fazer, quer pintar e bordar, mas na hora do ebó do salmiano, na iniciação do orixá, nunca passou pelo culto de Azinhá, nunca fez uma referência aos seus ancestrais, seja Ibum, seja... Quer dizer, o mais importante não é feito. É rezar o ebó ali, quando estiver fazendo a oferenda do ebó, sabe que ali tem as áreas de algum do que fica no de bode de Exu, na hora do ebó. E aí? Como que dá me dar aquela situação? Nem a terra, salva. Meu pai, eu conheço uma pessoa de 50 anos de santo que nunca tomou ebó de onde na vida, não sabe nem o que é isso. Não sabe. E tudo que ele está falando, e o Babá está falando, são procedimentos que é para você viver bem, né? A sua religiosidade, não a religião, a sua religiosidade. É para você viver bem, não é para você se transformar num outro ser, um alienígena, sei lá. É para você viver bem, é para você estar vivendo com a vida, com seus parentes, com seus amigos, com o seu cônjuge. Essa questão, na minha opinião, essa questão de amiúde, nessa visão, totalmente errônea. Porque, igual o senhor falou, o culto, seja aos orixás no todo, especificamente como o Olu disse, a nossa continuidade aqui em cima da terra, né? Onde o Bahia, eu estou saudando os ancestrais, né? Se eu não saudar o ancestral, não tem continuidade, não tem essência. Essa leva de babalaús que tomaram conta das redes sociais, a visão de vocês sobre essa... Acabou de falar, eu até lembrei dessa, para a gente terminar. O que você acha dessa leva de babalaús, inclusive o babalaús de 20 anos de idade, né? 25, 23 anos de idade, que eu acho engraçado, porque, não sei, como eles não passaram, não tiveram desde o começo, aquilo ali, né, a iniciação do curso de parto, não sei se eles têm toda essa bagagem para cuidar de uma senhora ou de um senhor, porque a experiência também conta muito, né, João? Como é que você vai falar, vai dar um conselho para uma mulher grávida ou que teve filho, se você nunca foi pai, se você nunca teve família? Como? Qual é a sua visão sobre essa situação? Para a gente terminar. Eu acho que essa enchente de babalaús que tem hoje em dia é tudo comércio. Tudo comércio. Porque eu penso da forma como você acabou de falar. Essa pessoa não tem uma experiência de vida em determinados assuntos, ela não vai poder orientar, ela não vai poder atuar. Não basta só o conhecimento dos rituais, o conhecimento dos rituais, do Estado. O Estado recomenda orientar. Tem mais essa, né? Como é que você vai tomar uma orientação num moleque de 18 anos que fica babalaú? O que ele vai te ensinar da vida? A gente com mais de 50 anos, 60 anos? Tem hoje também, né? Tem uns que depois de 1 ano, 2 anos de iniciado, já contam pela internet como babalaú.
E não é assim. E será que todo mundo tem Odru? Nossa, Vários outros, né? Porque, vamos lá, fala agora exatamente sobre recentemente, isso para o nosso pessoal. eu raspei um Elegum, né? Ou Iaú, cada um chama da forma que queira, e caiu um determinado Odru ali para ele, né? Ifá disse que ele não tinha caminho para Ifá, ele tinha caminho para Ororixá. Então, quer dizer, se a pessoa não tem caminho nenhum. não Né? tem caminho nenhum. Se o cliente vem na sua casa com 5, 10 mil, me desculpe, mas é a pura realidade. Colocou 10 mil ali, não tem nenhum pai de santo, nem uma mãe que vai deixar 10 mil embora da casa dela. Mas assim, ó, você é o que você quiser. Eu vou ressaltar mais ainda. Esses dias eu fiz uma consulta para uma cliente, consultei, caiu o verso, relatei o verso para a cliente ia me pagar a consulta, já ia marcar o ebó. Eu falei assim, ó, a senhora pega seu dinheiro e guarda. Por que, babá? Porque ele faz isso que eu não posso pegar seu dinheiro. Então isso é importante, é o caráter, né? Ficar muito atento a essas questões. Isso é importante que eu vou falar para vocês, né? O caráter é o pai da boa sorte. Para que vocês não esqueçam disso, pessoal. Né, babá? Caráter. A base de tudo, é o grande segredo. A grande magia. A grande magia. Já que nós estamos falando de Babalaô, né, que hoje virou uma febre, eu lembro também, né? 94, 95, 96, 98, 99, eu não via ninguém falar de Ifá. Todo mundo me chamava de louco onde eu moro. Então, Ifá não existe, esse negócio não existe, você é maluco. Hoje lá no meu bairro, todo mundo é Ifá. Todo mundo é Ifá. Engraçado, eu não era maluco, não conversava com a luz, não era doido. Quer dizer, e hoje muita gente que me chamava de maluco, hoje tem muitos iniciados comigo. E assim, pessoas de muito mais, porque é engraçado, o meu discípulo mais novinho é um bebezinho, nós fizemos essa aí no começo do ano, mas lá na IBEC, todo mundo tem idade para ser meu avô, meu pai, minha mãe. Então o Ifá me deu essa força, me deu esse suporte. Então eu não posso brincar, não aceito brincadeira na minha ideia. Quem está lá sabe. Por quê? Eu tenho um nome a zelar, tenho meu caráter, porque todo mundo tem idade para ser meu pai. Como que eu vou perder o respeito com as pessoas, né? Então é muito importante daí. Muita criança dentro do grupo hoje. É minha opinião. Você faz Santa Rita, amanhã você já está de casa aberta, já está colocando seu negócio lá, não sabe nem para onde o barco vai. É minha opinião. É minha opinião sobre isso. Bom, pessoal, o Babá vai dar uma recomendação e falar onde que ele está. Mas ele já falou, mas ele vai repetir. Onde que é, passar o endereço. Mas se quiserem vir bater um papo aqui no EPE ou no Ladir, ele achei o Lugo, né, à vontade. O EPE aqui está instalado na rua Bombaim, 67, Jardim Santo Alberto, cidade de Santo André, Grande ABC Paulista. Tem um telefone fixo também, que é 43-6335. Certo? Estamos sempre por aqui. Axé. Fala lá. Meu templo fica na Zona Norte de São Paulo, na rua Nélio Pachada de Paiva, número 35. É muito fácil ali na rua Zilda, muito conhecido na Zona Norte. Também o telefone do celular, o WhatsApp também, 11 São Paulo, 9 60 77 42 08. Axé. Pessoal, o Centro Cultural, o endereço vai aparecer nos créditos e você já conhece o nosso canal, se inscreva e tenham todos um bom dia e nós estamos hoje sexta, né? Sexta. Todos tenham um bom fim de semana e que o Orixá nos cubra de axé. Axé. Axé.